pesquisado esse tema da comunicação popular periférica, né, já há algum tempo, pelo menos desde 2009, né. Em 2017 eu publiquei esse livro, né, chamado aí Reinventando a Cidade, tem um subtítulo meio grande, né, ela já falou, então não vou repetir, que foi resultado da minha tese de doutorado, né, da tese que eu defendi na USP em 2013, e de lá para cá eu me envolvi, né, e tenho me envolvido com diversos projetos, diversas iniciativas, em parceria aí com amigos e com amigas que eu vim construindo, né, ao longo desse percurso de pesquisa e hoje em dia eu diria sobretudo de engajamento, né, em torno dessa luta pela democratização da comunicação, né, que eu acho que é uma pauta absolutamente prioritária do momento atual, como a gente vai perceber, como a gente já acabou de perceber nessa mesa, e a gente vai perceber mais ainda nessa e nas próximas mesas que vão acontecer durante esse evento, né. Inclusive, por isso eu estou muito feliz, né, de poder mediar essa mesa. Eu acho que é um privilégio enorme, né, que vai contar aí com a presença de duas pessoas pelas quais eu tenho uma grande admiração, né, e que são, né, um querido amigo, Flavião, né, que eu não via há muito tempo, né, do coletivo Fabcine, e de tantas outras iniciativas, né, dedicadas à popularização do audiovisual, né. Eu acompanhei muito o Flávio durante o período do Cine Escadão, né, Flávio? E que também é membro fundador da agência Pavio de jornalismo, né? E a Kátia Passos, que eu acompanho mais pela internet, eu tive a oportunidade de conhecer ela só agora, pessoalmente, né? A Kátia é jornalista, cofundadora da rede Jornalistas Livres, né? Além de ser integrante aí do Conselho Deliberativo do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e do Núcleo de Apoio a Políticas Públicas de Comunicação da Fundação Perseu Abramo, né? Mas como me foi pedido para fazer uma espécie de uma introdução da mesa, né, só cumprindo esse papel de mediador, antes de passar a palavra para a Kátia e para o Flávio, eu vou fazer essa pequena introdução, como eu disse, né, ponderando algumas questões que, no meu entendimento, se conectam de uma forma muito direta com o assunto central dessa mesa e com as experiências de trabalho, de participação política de muitos e de muitas de nós que estamos aqui reunidos hoje, né? No fundo, eu quero aproveitar a ocasião, então, para mediar esse debate, né, a ocasião de mediar esse debate, aliás, para compartilhar algumas perplexidades e algumas angústias, né, que eu entendo que dizem respeito a urgências específicas do nosso tempo e que vão exigir de nós, né, acho que respostas inéditas aí no âmbito do ativismo comunicacional, né. E nesse sentido eu queria começar lembrando que a minha geração, né, ou seja, a geração das pessoas que nasceram na década de 80, né, principalmente no começo da década de 80, na verdade, a última geração que vai se lembrar com mais nitidez, com mais vivacidade, de como que era viver num mundo completamente sem internet, né? Um mundo totalmente analógico, né, e recheado aí de coisas e de experiências que hoje em dia não fariam assim muito sentido, né, como listas telefônicas, enciclopédias, telefones públicos, videolocadoras, cursos de datilografia, né, entre outros elementos que compuseram o cotidiano, por exemplo, da minha infância e adolescência, né. Mas além desse aspecto mais folclórico, né, ligado aí à transformação dessas questões no plano dos objetos e dos modos de vida, uma outra coisa que eu acho que essa última geração pré-web, né, pôde presenciar foi a completa erosão, né, das formas de organização do trabalho, né, que tinham animado os projetos familiares dos nossos pais, dos nossos avós, né, que eram pessoas que aspiravam à mobilidade social e à incorporação, né, no campo dos direitos de cidadania por meio da expectativa do assalariamento, né? Enfim, uma coisa, um universo, toda uma gramática política e social que tem sido corrompida com a crise do mundo do trabalho, né? E aí, nessa passagem do mundo pré-web, então, para o mundo digital, nós também vivemos, né, de perto o sentimento dramático de testemunhar a aceleração desse receituário neoliberal, principalmente depois do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff até hoje, né? Que, além do desemprego estrutural, trouxe também consigo o aprofundamento do declínio daquilo que ainda sobrava, né, das macroestruturas de proteção social, como previdência, seguro-desemprego, né, e outras lendas urbanas para as gerações mais novas, né. O que precarizou ainda mais as nossas vidas e os nossos projetos de futuro, né, a despeito do fato de que
as gerações mais novas, elas paradoxalmente são mais escolarizadas, mais dotadas de capacidade de circulação e mais bem informadas do que as gerações anteriores, né? Então, as gerações mais novas são gerações que têm uma melhor formação, são mais escolarizadas e são mais precarizadas também, né? Paradoxalmente, nesse mundo com internet, com várias ferramentas digitais, com tanta informação, né? O fato é que agora, né, numa etapa mais recente desse processo de precarização laboral e subjetiva, né, a gente é obrigado a lidar com o aprofundamento da crise da esfera pública, né, uma crise que, em grande medida, decorre do avanço das tecnologias de plataforma e da algoritmização das infraestruturas de comunicação, né, já que, na lógica dessa chamada economia da atenção, essas plataformas passam, né, a obedecer a um modelo de negócio, né, que estimula sistemas dotados da capacidade de aprender coisas e de ajustar o seu comportamento de acordo com cada ambiente, né? O que faz com que os algoritmos passem a entregar conteúdos praticamente personalizados aos usuários, né? De modo que eles vão agregando as pessoas com comportamentos relativamente semelhantes em torno de clusters, né? Ou de bolhas, né? Que vão dando lugar a realidades paralelas, né, onde essas pessoas passam a receber o tempo todo feedbacks que vão confirmando as crenças que elas já tinham anteriormente, né, de modo quase ininterrupto, né, já que a arquitetura dessas redes ela é produzida para capturar o nosso processo de cognição a partir de interfaces que buscam manter a gente o tempo todo presos às máquinas, né? Como se elas fossem uma extensão física das nossas mentes, né? Tipo, a gente pensar no TikTok, por exemplo, isso é uma coisa bem clara. Com isso, sites, né, de conteúdos mais complexos ou vídeos tecnicamente mais bem produzidos, né, que exigem algum nível de elaboração por parte de quem assiste, tendem a circular menos, a atrair audiências mais baixas, né? Ao passo que, quando comparados a conteúdos bizarros e cheios de preconceito, né, o que faz com que a gente passe a viver num ambiente muito fértil, né, para a proliferação de uma extrema-direita raivosa e com traços muito claramente fascistas, né? Enfim, eu começo trazendo essas questões porque, honestamente, na minha percepção, nesse mundo que surge aí, sobretudo depois do desenvolvimento da chamada Web 2.0, né, que é uma internet muito diferente da internet da segunda metade dos anos 90 e do início dos anos 2000, né, porque é uma internet que já está totalmente colonizada, né, pela lógica corporativa das chamadas Big Techs. A gente tem diante da gente, né, um problema inédito, né, e que requer o desenvolvimento de novas linguagens, de novas epistemologias, de novas experiências educativas, né, e de novas ferramentas tecnológicas e políticas para a participação social, né, que é algo que muitos dos coletivos que estão reunidos aqui em torno desse evento têm buscado fazer, como ficou claro nessa primeira mesa, né. E por isso eu considero que esse espaço é tão importante, né, esse espaço de trocas, de diálogos entre a gente, né. No âmbito do ativismo comunicacional, aqui no Brasil a gente cresceu, né, inspirados por movimentos e por iniciativas ainda muito coladas, né, nas experiências das lutas populares do século XX, né, como a Associação Brasileira de Vídeo Popular, a BVP, nos anos 80, né, que nasceu ali muito colada, né, no novo sindicalismo, nas grandes greves, né, do ABC. A Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, a Abraço, que se desenvolve ali na década de 90, além dos movimentos, né, zapatista, antiglobalização, que surgem na virada dos 90 para os 2000. Né, todos esses movimentos são absolutamente potentes, absolutamente combativos, e tentaram responder às questões das suas épocas com as ferramentas que eles tinham à disposição. Mas me parece que hoje em dia, né, nesse mundo pós-Web 2.0, o desenvolvimento das arquiteturas de plataforma e das tecnologias no campo da inteligência artificial colocam desafios muito diferentes e muito específicos para o ativismo no âmbito da comunicação popular contemporânea. Vou pular aqui uma parte que eu ia falar, mas vou deixar para não me estender muito. Mas, então, assim, ao trazer essa introdução, né, ao falar dessa questão das plataformas, né, das infraestruturas de comunicação, né, e do modo como a gente acaba subordinado a política subjacente a essas infraestruturas, né, acho que é uma questão importante para a gente pensar. Né. Ao trazer essa questão, eu pretendo chamar a atenção para alguns desafios muito específicos da nossa época histórica, né, do nosso momento histórico. Ainda ontem, né, eu estava lendo uma matéria no site Outras Palavras, né, que trazia alguns dados que eu acho que são estarrecedores. Né. Por exemplo, em 6 anos,
cresceu 11 vezes o número de entregadores de aplicativo, né? Então, em 2016, a gente tinha 33 mil entregadores cadastrados, e em 2022 eram 383 mil. Né? Os acidentes de moto subiram de 88 mil para 122 mil nesse mesmo período. Né? E os trabalhadores de aplicativo trabalham mais ou menos mais de 3 horas a mais do que a média dos trabalhadores ocupados no Brasil. Né? Ou seja, me parece que me parece que nós, né, estamos, né, diante de um mundo que segrega de muitas formas, não só pelo confinamento residencial, né, não só pelo confinamento territorial. Né. Para muitas pessoas, a cidade como um todo é uma grande periferia. Né. A periferia está colada, ela está impregnada no corpo. E aí tem uma questão, que é uma questão que aparece na minha tese, né, que ocupa um lugar central na minha tese, que apareceu aqui hoje, no comentário do Dani também, que para mim é muito importante, que é entender que periferia é essa que está animando o nosso cinema, os podcasts e as nossas ferramentas comunicativas. E me parece que a periferia da qual a gente está falando é uma posição epistêmica. É uma lente a partir da qual a gente pode questionar o centro, com base em outros referenciais. Né? Questionar um certo modelo hegemônico de produção e de conservação de uma cidade absolutamente elitista. A periferia da qual eu acho que a gente está falando, muito mais do que uma identidade fechada, é uma aliança. Né? Uma das coisas que eu vi, né, durante o período que eu fazia pesquisa, né, e uma grande lição que eu aprendi com o Flávio, com o Dani, com tanta gente que, enfim, viraram meus amigos, assim, queridos, é o fato de que as câmeras, né, e de que esses instrumentos sociotécnicos, né, câmeras, projetores, computadores, muito mais do que simplesmente instrumentos de produção de representações de realidades dadas, são ferramentas epistemológicas. São ferramentas que produzem territórios. Né? Quando uma câmera, por exemplo, cola a realidade de uma ocupação de um movimento sem teto no centro, uma favela no extremo norte de São Paulo e um albergue de moradores de rua e chama de periferia, a relação que conecta esses espaços, ela está produzindo uma nova referência territorial. Né? Então, eu acho que tem uma discussão que, para mim, é muito interessante, que apareceu nessa primeira mesa, que tem a ver com o modo como esses coletivos de produção de mídia periférica são verdadeiros laboratórios de produção de conhecimento sobre a cidade e sobre a paisagem desigual da cidade. Né? E eu acho que esse é um ponto que eu queria colocar desde já, porque eu acho que é um ponto importante de ser enfatizado. Né? E aí, concluindo, né, o que eu estou querendo enfatizar aqui é que, mais do que produzir conteúdos bacanas, né, me parece importante a gente refletir coletivamente sobre as infraestruturas que vão absorver e que vão fazer esses conteúdos circularem. Né? Assim como sobre as possibilidades da gente se unir, né, politicamente em torno de projetos comuns, né, visando criar rotas alternativas e eficazes para potencialização da circulação desses conteúdos. Né? E aí, nesse sentido, que eu acho que as experiências, né, como, por exemplo, a da Rede dos Jornalistas Livres, né, e da Agência Pavio, né, tem, entre outras, que os nossos convidados, né, participaram e participam, né, tem muito a nos ensinar. Né? Por isso, agora eu vou passar a palavra, né, para... Começamos com a Kátia, pode ser? Pode ser, Kátia? Para a Kátia, né? E, na sequência, a gente passa para ouvir o Flávio. Estou bem feliz de ter sido convidada pelo Dani, Caramuja, Sesc. Acho que, mais do que isso, eu, como uma mulher preta, ocupando esse espaço é muito, muito empolgante. Não é? Então, estou bem feliz aqui de ver várias meninas, Jana, fazendo essa luta lá em Guarulhos. Não é? E todo mundo que vai participar, reencontrar pessoas muito queridas aqui, não é? Pessoas que já estiveram comigo não só nos Jornalistas Livres, mas em outras lutas também. Está lá atrás o Dico, né, Quilombo Periférico, e, enfim, tantas outras e outros que eu já cruzei por aí. E está muito bom essa manhã. Obrigada, Guilhermo, pela introdução, pelo conteúdo que você traz, né, porque... Depois eu quero acrescentar uma coisa nesse final aí sobre os aparelhos, né, quando você fala da TV, do computador, do celular. Tem, acho que, alguns elementos que são imprescindíveis para a gente de sempre relembrar.
Então, vou começar falando um pouquinho, muito rápido, sobre os jornalistas livres. Eu acho que é importante, né, porque algumas pessoas talvez conheçam, mas eu acho que tem um elemento conceitual de quem está ocupando essa mídia independente. É legal que vocês ouçam isso de mim, como cofundadora. Jornalistas Livres nasce em 2015. A partir de uma coisa bem desorganizada, nada como você, viu, Jana? Eu fiquei, cara, apaixonada por essa organização toda. E aí a gente, que na verdade é um grupo composto não só de jornalistas, mas de professores, de arquitetos, mas também tem aquela pessoa que nunca produziu uma foto e pegou seu celular e teve a vontade de produzir um conteúdo e que não sentou num banco de universidade. Tem de tudo nesse lugar. E aí, em 2015, quando a gente começa a ver aquela organização fascista para arregimentar o golpe contra a presidenta Dilma, um grupo pequeno de jornalistas se reúne e fala, cara, o que a gente vai fazer? Porque a Veja está aí, com todo o seu aparato, a Folha de São Paulo, idem, e tantos outros veículos. E eu não sei se vocês se lembram que, naquele momento, ali, começo de 2015, a Veja monta uma espécie de uma redação aquário na Praça da República. Não sei se vocês se lembram dessa atrocidade que aconteceu ali. E aí as pessoas passavam por ali e estavam normalizando, como se fosse, ai, que legal, né? A gente vai ter uma redação, vai poder ver, né, como funcionam as redações dos jornais, mas ninguém estava entendendo direito que aquilo, de fato, era para fazer uma narrativa, não é, de defesa do golpe, né, de defesa da moral, né, aquela coisa arada que a gente viu toda. Então, a gente se reúne numa reunião num boteco, tá, Jana? Só para você saber que não tinha essa organização toda aí. E aí a gente fala, cara, e aí, vamos fazer o quê? E aí fizemos um chamado pelo Facebook, à época, falando, vamos nos reunir hoje à noite, quem quiser produzir conteúdo, que vai fazer contra-narrativa contra o golpe que está iminente aí ao governo da Dilma Rousseff. E aí a gente estava ali em 5 ou 6 pessoas nesse bar, e quando a gente chega no local, emprestado também, uma sala emprestada por um jornalista que tinha um imóvel aí na Bela Vista, tinham 80 pessoas. E dessas 80 pessoas, a gente, então, se organiza para cobrir a primeira manifestação a favor defendendo, não é, a presidenta Dilma, uma manifestação, acho que foi em 12 de março de 2015, organizada pelas centrais de trabalho, sindicatos, enfim. Só que no dia seguinte, 13, era a manifestação de 1 milhão, aquela lá que vocês viram, todo o povo verde e amarelo começando a sair de casa, né, os fascistas começando a colocar a sua cara na rua. E aí, a partir disso, a gente então se organiza em 2 grupos, um que queria estar entre os nossos, ali, entre pessoas que defendiam direitos humanos, né, não violência policial, todas aquelas coisas que vocês já sabem. E o outro grupo, que tinha mais estômago, que queria estar nessa manifestação com essa turma, eminentemente classe média alta, moradora dos Jardins, em São Paulo. E fomos nós que demos aquela primeira cena, que vocês vão lembrar agora, que mostra uma babá empurrando o carrinho, preta, obviamente, né, com um casal branco ali, e eles indo à manifestação. Então, começa ali um primeiro twin sobre, então, esse racismo que a gente sempre soube que existiu, sempre sofreu, de fato, ele está saindo de dentro desses apartamentos. Essa é a primeira narrativa que a gente consegue colocar. E, obviamente, depois, a narrativa da misoginia, quando a gente identifica os personagens dessa manifestação, essa manifestação que já era verde e amarela, eu sempre falo, gente, sempre teve esse negócio aí, né? Só não teve a motociata, mas a verde e amarela sempre estava aí. A gente que não viu direito esse negócio, né? Podemos falar depois.
E a gente começa também a fazer com que as pessoas que, inclusive nosso povo, assim, que, né, que ainda lia a Veja, ainda estava muito centrado em acreditar nos conteúdos do Estadão, por exemplo, comece a olhar para nós. Nós iniciamos o Facebook dos Jornalistas Livres no dia 12 de março desse 2015, e só boca a boca, ali a gente conseguiu, acho que, 800 seguidores, uma coisa assim. Então, a gente pensou, vai ser um fracasso, né? A gente não vai conseguir nada, falar com muita gente, isso não é nada do que eles têm, a força e os veículos, né, e as redações todas paramentadas. E aí, no dia 13, quando a gente coloca o primeiro vídeo, que é, acho que uma senhora idosa, verde e amarela, falando alguma coisa muito absurda, do tipo... essa presidente é comunista. Se ela continuar, então vocês vão ter que dividir a casa de vocês com um batalhão de gente. Quando a gente coloca esse vídeo, a gente pula para 500 mil seguidores. É assim. Tem um negócio que acontece, que são os clusters, né, que você falou aqui, e que funcionaram com a gente. Eu sei que no processo todo, né, a gente tomou esse golpe, né, fomos para Brasília muitas vezes, viajamos o Brasil fazendo essas reportagens, ouvindo as pessoas, mostrando quem era o verdadeiro povo brasileiro mesmo. A gente chega a 1.300.000 seguidores no Facebook. E aí a gente consegue, então, ter um pouco de reconhecimento, inclusive sobre os veículos de mídia hegemônica, que começam a pautar suas redações, seus trabalhadores das redações, a partir do momento em que a gente já está na rua. Então, era muito engraçado, gente. Eu trabalhei na Folha 6 anos da minha vida, e aí as pessoas sabiam que eu estava lá no JL, e às vezes me ligavam, eu estava na rua e falavam: oi, Kátia, como é que está aí? Porque estão querendo que a gente vá, mas pediram para vir com vocês. Então, a gente começou, de fato, a pautar, né, esses lugares também, o que foi importante. Obviamente que não adiantou muita coisa, né, porque a gente tomou golpe, elegeu o Bolsonaro, né, gente, fez toda essa coisa, mas agora acho que a gente está respirando melhor. Então, contar para vocês esse processo. E aí eu queria falar um pouquinho também, Guilherme, sobre a questão do financiamento, não é, que apareceu aqui no final. Esse rolê grana é, de fato, um negócio que travou a gente muito, não é, durante muito tempo, mas a gente conseguiu fazer um financiamento coletivo, com o qual nós vivemos durante quase 4 anos. Acho que alguns de vocês aqui colaboraram. Olha, tem gente aqui dizendo que sim. Sempre que eu chego, tem alguém que fala, eu doei e tal. E com esse financiamento coletivo, a gente arrecadou R$120 mil lá pelo Catarse, à época, né, aquele que você devolvia um valor, né, uma agiota, né, devolvia um negócio, né, tal. E aí você vai conseguir fazer algumas coisas, mas não dá para fazer tudo, porque o Brasil é gigante, né, gente? Como é que você consegue toda semana cobrir a diversidade de pautas que a gente tem nesse país, não é? E, especialmente, 52% delas, conforme os nossos estudos, eram sobre racismo, e racismo acontecendo num monte de lugares, né, mais absurdos possíveis, casos. E aí, obviamente, que esse dinheiro acaba, e, obviamente, que as redes sociais também começam a perceber que a gente tinha relevância, né? Então, a gente ganha muitos seguidores no Instagram, a gente começa a construir um público no Twitter, e obviamente, que isso vai incomodando, né, aqueles setores que começam a criar as bolhas de fake news, né, que era o início ali do bolsonarismo exacerbado que a gente não viu, e que estava, de fato, atacando, né, os coletivos, né, de periferia, que estavam deixando a gente super invisibilizado. Imagino vocês, né, como é que foi passar por esse momento. E aí a gente, então, começa a ter uma decaída. Vocês devem ter percebido, né, que a gente tem uma decaída, mesmo no quesito engajamento, nos jornalistas livres, mas tudo se dá depois mesmo da gente ter um Bolsonaro como presidente do Brasil. Isso
de fato, acho que é um antes e depois desse lugar, né? As pessoas falam, mas é o golpe, que vocês pararam de fazer manifestação de rua e mostrar bomba. Não é, né? Na verdade, o que a gente atribui a essa queda de engajamento é o bolsonarismo, né? É o fato da gente ser persona não grata na rede. Vocês imaginam se um jornalista livre dá dinheiro para um Zuckerberg? Não dá. Entendeu? É disso que a gente está falando, né? Então, isso começa a ter um impacto muito grande, inclusive na nossa organização. Assim, a gente, toda terça-feira, tinha uma reunião que fazíamos aqui no centro de São Paulo, uma reunião que começava com 50 pessoas. Depois do bolsonarismo, a gente começou a ter 20, 25 pessoas indo toda terça-feira, e quando o negócio estava muito grave mesmo, que as pessoas estavam ficando doentes, assim, psicologicamente, depois de um ano, isso foi diminuindo para 10 pessoas, e aí vem a pandemia, né? Lugar que não nos colocava numa posição de encontro presencial, o que era muito nosso sangue, a nossa essência, né? E a gente começa a fazer aquelas lives loucas, que vocês devem já ter visto muito, e que funcionaram durante um tempo, mas também depois tem um hackeamento contra as redes, né? Os coletivos na internet, que também fazem com que a gente não seja mostrado nem para o nosso próprio público já construído. Então, basicamente, assim, contando um pouco a trajetória dos jornalistas livres, é isso. Eu sou jornalista de formação, trabalhei, como falei para vocês, na Folha de São Paulo já, durante um tempo da minha vida, mas isso não é uma credencial para mim. A minha credencial maior é trabalhar hoje na comunicação política do Partido dos Trabalhadores. Eu trabalho no PT hoje, há muitos anos da minha vida, na verdade. Hoje estou responsável pela comunicação do PT aqui no Estado, dos parlamentares estaduais aqui, mas estou em transição para o governo federal, estou indo para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e estou feliz com essas coisas. Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que aproveitar os nossos encontros para que a gente aponte também as críticas e o pensamento crítico que a gente vai construir em relação ao governo Lula. Acho isso muito importante que a gente continue fazendo, especialmente nós, pessoas pretas. Tem uma máxima, né, que é sempre falada ali agora em Brasília, que é assim, agora a gente tem aqui a SECOM, né, que é a Secretaria de Comunicação do governo, e agora vai ser lindo. Se a gente não participar, se a gente não se intrometer mesmo nesse espaço e não procurar ir para lá para fazer as coisas e dizer o que a gente precisa, entender os processos que podem ser facilitadores para a gente acessar uma Paulo Gustavo, uma Aldir Blanc II, as coisas podem voltar a acontecer. Não esqueçamos que o bolsonarismo está ativo, muito ativo. Então, a gente não pode deixar de valorizar o que a gente tem de tecnologia criada por nós mesmos, né? E eu queria, para finalizar assim, essa parte, falar um pouco sobre essa tecnologia das periferias, que você traz na tua pergunta provocativa dessa mesa, né, Guilherme? E dizer que talvez eu inverteria essa pergunta, né? Porque a tua pergunta é uma coisa assim. Vou pegar aqui, eu não enxergo de óculos de perto. Como pensar e produzir uma comunicação que continue mobilizando as periferias na era do ativismo de sofá e das fake news? Eu acho que a pergunta, eu acho que, só para a gente também movimentar mais ela, é por que as periferias, com as suas próprias tecnologias, que se mobilizam sozinhas, ela se mobiliza sozinha, que acho que esse caso da Janaína aqui eu fiquei encantada, né? Como é que a gente faz, Guilherme, para não deixar com que essas fake news, de fato, elas entrem no âmago desses territórios, entendeu? Porque a periferia já desenvolveu, cara. Eu estava falando um pouco sobre mim e esqueci de contar para vocês que eu também sou escritora. Eu vou lançar um livro agora em maio sobre Marielle Franco. Está pronto, vai sair pela Cotter Editorial. E eu fiz imersão na Maré, por exemplo. E, para mim, assim, é uma coisa que
só ali, e eu sendo de São Paulo, indo em Heliópolis, não é fazendo imersão. Eu sendo de São Paulo, indo em outras favelas, não é fazendo imersão. Mas eu escrevendo esse livro e fazendo a pesquisa sobre o que é ser favelado, o que é ser mulher preta favelada, foi que eu percebi que havia uma tecnologia muito própria das favelas. Eu nunca morei numa favela. Então, eu tinha que, de fato, entrar nesse lugar para fazer. Então, por isso que, talvez, eu fiquei assim, bem feliz de você ter feito essa pergunta, mas eu também faria a inversão dela. Não, tá. Tudo bem. Não se defenda. Cadeira. Mas é só para a gente também ficar, né, com essa ideia, não é, de reconhecer esses lugares. E aí eu tinha mandado um vídeo, Dani, só que foi em cima da hora. Só para passar um pouquinho para vocês, de novo, para a gente voltar um pouco para o rolê Jornalistas Livres, só para vocês relembrarem um pouco, né, para quem esqueceu ou para quem, enfim, queira fazer perguntas também relacionadas à produção de conteúdo, ao nosso esquema de organização. E acho que é basicamente isso. Pode passar um trecho, se quiser, também, ou, enfim. Olha, Temer, você que é um presidente legítimo, golpista. É meia dúzia de filhotes que tinha. É inadmissível. Vai ser difícil, cara. Melhor ir embora. Cadê você? Senador, o que tem a dizer sobre isso? Uma vergonha essa polícia militar. Eles estão querendo fazer isso para assustar as pessoas em outras passeatas. O ato foi completamente pacífico. Eu estou aqui com o deputado Paulo Teixeira. Isso aqui é uma estupidez, um ato extremamente pacífico que aconteceu de maneira ordeira, desbloqueou a repressão policial, mas eles querem acabar com essa cena como que para dar um recado para as pessoas não virem, e virão cada vez mais nesses atos. Por isso que nós achamos que essa polícia está despreparada para a sua função e para a sua missão. A gente veio para cá por isso, para tentar impedir a repressão da polícia militar. Eles estão querendo fazer isso de propósito, para assustar as pessoas. A manifestação, eu volto a dizer, completamente pacífica. Aí no final fazem isso. Vai dispersar mesmo. Nossa, vai vir aqui! Tá vindo aqui! Os homens de capa vermelha. Isso é um escândalo, cara. Olha o Paulo Teixeira. Nós estávamos na manifestação com o Dr. Roberto Amaral. Doutor Roberto, o que o senhor tem a falar sobre isso, doutor? O senhor é um senador da República, Lindbergh. Isso é um absurdo, né? Tá lacrimejando tudo, ardendo tudo. Nós viemos aqui para evitar isso. E o ato foi pacífico. Foi um negócio desnecessário. Isso é um escândalo. Polícia! Nós vamos denunciar o ato na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não errar. Tá registrado, senador. Doutor Roberto. Essa é uma votação estúpida, desumana, covarde, fascista. Uma manifestação democrática, um Estado de Direito, que é dispersada dessa forma, sem a verdade nenhuma
E aqui é uma emboscada, né? Porque aqui não tem saída mais. Aqui não tem mais saída. Vocês conhecem a Pavio? Sim, só para ter uma temperatura aí, assim, se levantar a mão, assim, deixa eu dar uma olhadinha. Quem conhece a Pavio? Pouca gente, né? Em 2013, a gente acabou juntando uma turma aqui em São Paulo, né, que já tinha uma caminhada e já se encontrava em alguns atos ou alguns, né, espaços da cidade onde a gente estava fazendo uma produção audiovisual ligada às movimentações, né, da periferia. Um desses lugares era o Cine Escadão, lá no Jardim Peri, zona norte de São Paulo. E um outro lugar importante, para fazer um resumo assim, né, foi a Favela do Moinho, no centro, onde eu conheci o Caio Castor, né, que é um dos caras aí que, talvez, as pessoas às vezes não conhecem a Pavio, mas conhecem o Caio Castor, né, que ele tem uma produção bem intensa no jornalismo independente. E aí, a gente está em 2012, ali na Favela do Moinho. Em seguida, vem 2013. E o couro comendo, já na Favela do Moinho, a gente já saía, aproveitava ali que estava no centro, né? E aquela movimentação toda, preparando aquele caldo de 2013, que foi, né, culminar naquele junho de 2013. A gente está a um passo agora de fazer 10 anos, né, desse movimento histórico e político, que foi super importante a gente estar ali na cidade. Eu estou tremendo, é um negócio muito louco. Já vai passar, vai passar. Bom, mas é um pouco esse contexto, né, que vai criando ali essa turma que, alguns anos depois, uns 4 anos depois, vai se reunir e falar: ó, a gente precisa fazer alguma coisa. Que é a fala do Mano, que, quando ele falou, puta, é isso sempre, né? A gente precisa fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa, quando você está com uma câmera na mão, não é só, a gente não está pensando, né, politicamente, culturalmente, né, nessa complexidade social que a gente está inserido, em fazer algo só como um artista, né? Não é um pensamento puramente individual. A gente está dentro de uma essência coletivista mesmo. Então, quando a gente pensa nesse sentido, a saída é coletiva, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Esse fazer alguma coisa já nos leva com quem, onde, né? Como que eu posso fazer isso? Bom, de 2013 em diante, né, a nossa produção ela começa a ser cada vez mais... Bom, eu ia falar cada vez mais comprometida, mas não é isso. Na verdade, o compromisso já existe desde antes, né, mas a gente começa a encontrar uma dificuldade maior de sistematizar os registros que a gente tinha, né, o que cada uma dessas pessoas que acabam formando a Pavio, né, gerava e publicava no YouTube, num canal de um grupo, de um coletivo que não tem muita expressão, e isso se perdia, a gente começa a sentir essa necessidade de canalizar isso e ter, né, algum canal que tivesse uma exposição maior. E aí vem essa discussão para formar a Pavio, né? A gente lançou a Pavio, gente, acho que em 2017, final de 2017, começo de 2018. Eu não sou de formação do jornalismo,
eu tenho uma caminhada muito ligada ao vídeo popular e até fiz algumas anotações aqui para dizer para vocês. Em seguida, eu entro nisso. E eu estou muito ligado a essa escola, né, de produção audiovisual. Como o Guilherme lembrou aqui da BVP, né, Associação Brasileira do Vídeo Popular. E foi interessante conhecer a BVP, a produção da BVP, a proposta da BVP. Mas, antes mesmo disso, eu já vinha fazendo um percurso, né, de estudar os coletivos e a produção latino-americana, que muito nos interessa, né? Então, quando a gente está ali discutindo na Pavil como que vai ser essa frente de produção audiovisual, esse compromisso jornalístico e tal, passa por uma discussão longa, né? Por exemplo, eu lembro de levar várias provocações, né, para os nossos colegas mesmo, de a gente não só pensar no modus operandi do jornalismo atual e principalmente ligado, conectado a essa dinâmica das redes, essa instantaneidade, né? Essa velocidade, essa coisa, não pode perder o time, não pode perder o time. E isso me incomodava bastante. Assim, é uma coisa, né, que eu acabei levando para o grupo e discutindo, porque na minha cabeça, quando eu pensava em jornalismo, eu estava pensando também no Cine de la Base. Estava pensando na produção da Argentina, né? O Cine de la Base teve entre os integrantes, né, um jornalista que foi sequestrado, né, pelo governo militar argentino em 76, que é o Raimundo Gleiser, e desde então, né, desaparecido. E essa turma produziu, né, uma série de documentários que eles são muito, muito importantes. O Raimundo Gleiser, né, por exemplo, ele vem para o Brasil preocupado com a questão latino-americana e ele faz um documentário no Nordeste que chama A Terra Queima. Vocês já assistiram esse filme? Tem na internet e tal, é muito interessante. Então, né, por que eu estou dizendo isso? Para ilustrar um pouco, né, da preocupação que estava dentro, não só da preocupação que a gente acabou gerando dentro desse grupo e que foi tornando ela cada vez mais complexa. Estou dando um exemplo, né, que eu levei, mas cada uma das pessoas que estavam lá iam trazendo e deixando a coisa um pouco mais apimentada, né? Então, a Pavil é um canal de jornalismo, mas não só. Assim, por que eu estou dizendo isso, né? Porque a gente não consegue produzir como um veículo próprio de comunicação, de jornalismo. A gente está sempre submetido à nossa produção ser comprada por um outro veículo que tem os recursos, né, para financiar o nosso trabalho ou para fazer a coisa acontecer. E, nesse sentido, se não acontece com os veículos, né, parceiros ou aqueles que estão, né, interessados em alguma das nossas pautas, como que a gente vai fazer para continuar o nosso trabalho? Essa foi uma questão que pegou, né, para todo mundo. E aí você tem que fazer por conta. E quando você faz por conta, a coisa já começa a pegar, porque a gente começa a transbordar das fronteiras do jornalismo e começa a produzir com uma outra liberdade, né, que até que nos interessa e eu acho bastante interessante, assim, bem mais divertido fazer dessa maneira, quando você começa a produzir, né, um tipo de jornalismo que ele é híbrido na questão fílmica, documental, né? Então, o tempo todo a gente olha e fala, pô, isso é mais filme e menos matéria jornalística no tempo que a coisa pede, né? Tem outros momentos que acaba sendo mais a toque de caixa mesmo, fica, né? Pô, isso aqui está mais matéria do que um filme. A gente talvez não conseguiu, né, combinar aqueles conceitos ou aquelas habilidades todas que a gente está esperando ter nessa produção audiovisual. Bom, eu queria mostrar para vocês, né, foi muito difícil pensar assim, pô, o que eu vou exibir, né? Vou exibir algo
do registro e das matérias que a gente tem das lutas na cidade. Vou exibir, por exemplo, a produção mais recente que a gente está fazendo aí, né, que é com as mães que perderam seus filhos e parentes na chacina de Barueri, ali, Osasco. Vocês lembram, né? Foi há poucos anos, a gente teve o que foi considerado a maior chacina da América Latina, e a gente tem já uma matéria pequena feita com a Zilda, lá em Osasco, mas a gente está com um documentário que está quentinho aí, já está editado e tal, um processo de finalização, né, que a gente vai contar um pouco melhor essa história. Mas eu acabei escolhendo algo que tem a ver, né, até com a fala do Guilhermo, que foi esse vídeo que a gente fez para a Repórter Brasil, um dos casos que a gente acabou conseguindo vender a matéria, né, que foi realizado durante a pandemia. Nós fizemos vários vídeos durante a pandemia, né, inclusive um na Favela do Moinho, que é também bem legal. Deixo, né, esse vídeo aqui como uma apresentação para quem não conhece a Pavil, e também para provocar um pouco a nossa conversa aí em seguida. E convido vocês a darem uma espiada no restante da produção, né? Acho que uma dificuldade que eu sinto, assim, geralmente, né, quando a gente vai conversar com as pessoas e falar sobre a nossa produção, é falar sobre aquilo que as pessoas não viram. Eu sempre tenho um pouco essa angústia, assim, puta, eu vou falar de novo sobre a produção, uma produção de vida. Por isso que eu fico nervoso pra caramba, assim, tipo, mano, o que eu vou falar? Né, milhões de coisas passam pela cabeça, as falas das pessoas vão passando, né, por aquilo que a gente organizou e vão desorganizando também aquele pensamento. E vamos lá, né, vamos tentar, sei lá, entrar um pouco nessa história aí mais para frente. Vamos assistir, gente, e em seguida eu vou seguir o meu papelzinho aqui de anotações, que é rapidinho. Vou fazer a fala que, digamos assim, está um pouco mais organizada, que eu trouxe para vocês. Quero citar alguns nomes e citar, né, alguns desses coletivos que são super importantes na nossa história recente, mas não só, né? E aí eu tento colocar isso aqui de uma maneira meio maluca no meu texto, mas é mais para deixar isso para vocês, para ver se depois a gente consegue, numa discussão, né, sei lá, falar melhor sobre cada um deles. Então vamos para o vídeo, por favor. Vamos junto! Meu nome é Hanna, eu tenho 31 anos, eu sou paraibana, vim para São Paulo com entre 15 e 16 anos. Eu trabalho como bartender e comecei a fazer entregas por app por causa da pandemia. O bar onde eu trabalho teve que fechar, pelo menos temporariamente. E é isso, estou nesse ramo de entrega há pouco tempo, mas já deu para ver bastante coisa já. Aquela moto ali, ó, na garagem, é do amigo meu que se acidentou essa semana. E eu precisei guardar ela aí, ó. Acho que ele vai ficar uns 15 dias sem poder trabalhar. Meu nome é Mauro Santos, eu tenho 46 anos, sou entregador por aplicativos, né? Eu estou fazendo parte aí dessa mobilização para paralisação do dia 1º de julho. Estou ajudando o pessoal a panfletar, a conscientizar os outros motoboys a importância de parar, de aderir à paralisação, para a gente buscar melhorias para a nossa categoria. O pedido lá espera um pouquinho. E aí, firmeza? Tudo bom? Tudo bom? Vocês todos são entregador por aplicativo? Isso. Vocês já estão sabendo da paralisação? Vocês já sabem que estou ligado. Dia 1º? A gente está todo dia aí na luta, até o último momento, tentando conscientizar a maior parte da galera que a gente encontra na rua. A pandemia, parece que a mídia está falando que os entregadores estão ganhando mais, né? Está em alta, né, a demanda de delivery, mas na verdade quem está ganhando mais são as empresas de aplicativos, porque as nossas taxas estão cada vez menores, eles estão diminuindo cada vez mais. Olá, o meu é o 5164, tá? Aqui, ó.
Douglas, eu vou ver para vocês aqui no GPS quanto de km que vai dar e quanto que eles vão pagar por essa corrida aqui. Aí, ó, trampo escravo, ó. Pra andar quase 3 km, tô pagando R$1. E aí, no meio da pandemia, aí é o que nós recebemos. A gente leva o alimento até a casa das pessoas que não podem sair de casa, estão de quarentena. A empresa tá lucrando bilhões aí com dinheiro. E nós aí estamos jogados às traças aí, sabendo que todos nós aí somos trabalhadores, temos família, entendeu? Temos aluguel para pagar, temos um monte de compromisso. E aí a gente é obrigado a sair na pandemia, no meio da pandemia, para ganhar uma merreca. Tá melhor do que eu esperava. Mano, aqui ó, ele é OL e aderiu, mano. Não arregou pra supervisor não, é guerreiro. Trabalhar na rua é difícil, é muito difícil, porque cada hora acontece alguma coisa. Uma hora é problema com o veículo, outra hora é o carro que bate na gente. Ô moço, você não poderia me ajudar a subir a bike aqui? Você poderia me ajudar a subir a bike? Vai, pega aí, vai. Outra hora é uma tentativa de roubo, outra hora é problema com o aplicativo, fome, vontade de ir no banheiro. Obrigada, viu? Tá vendo aí, pessoal? Aí o cliente reclama que a comida esfria e a culpa é nossa. Baixa a pontuação. Mas vocês estão vendo que eu tô fazendo de tudo para entregar, né? E a gente não tem um canal de defesa para falar, olha, eu demorei por causa disso. Não dá. É muito difícil você entrar em contato com qualquer um deles, né? Você manda e-mail, parece que quem te responde é um robô. Moça, desculpa, eu não tava achando você. Eu vi, desculpa mesmo. Manutenção da moto, um seguro. Se você se acidentar, você fica a ver navio, você fica sem dinheiro. Já tive acidente, já bati minha moto, não tive apoio nenhum. Eles ainda, que nem ele falou, entraram em contato comigo para saber se eu podia ainda retirar, fazer a entrega. 2 vezes. Eu falando pra mulher, moça, eu tô aqui no chão, a ambulância tá vindo e tudo. E eles falando, não, você tem que entregar. Plano de saúde também, o aplicativo não paga, né? A gente não tem. Se a gente ficar doente, tem que ir pro SUS, a gente não tem nenhuma opção para utilizar o médico. E motoboy, para ficar doente, é muito fácil, né? Você toma chuva, toma sol, né? Para você pegar um resfriado, pegar uma pneumonia, é muito fácil, né? É mentirosa essa fala de que a gente é empreendedor, de que a gente é autônomo. A gente é autônomo só quando furou o pneu da bike, que é a gente que tem que ir lá e fazer o remendo ou trocar a câmara de ar. Aí para isso a gente é autônomo. Mas eles comem entregador pelas beiradas. Chega de precarização no nosso trabalho. Eu me sinto explorado, né? Acho que é a palavra certa, é uma exploração, né? Você não tem direito a férias, você não tem direito a 13º, você não tem fundo de garantia, nada. Eu acho que é um caminho longo ainda. Eu acho que todo mundo que está envolvido nessa paralisação, inclusive eu, está sujeito a ser cortado a qualquer momento. Isso é uma coisa que é um fato. Mas é importante que atrás das pessoas que vão ser cortadas, venham outras dispostas a correr o mesmo risco, infelizmente. Mesmo que você que está hoje na paralisação não colha, talvez daqui a uns 2, 3 anos, outras pessoas que entrem para fazer esse serviço encontrem uma melhor condição. Aqui é um dos caminhos onde eu passo no meu dia a dia, né? Para encurtar o tempo. Às vezes eu tô do lado de lá na João 23, entro por dentro do cemitério e tal. Acho que esse aí é o caminho que os aplicativos têm pra gente. Ficar aí se matando em cima de uma moto aí. Se a gente chegar nesse fim aí, acho que não vale a pena, né? Ganhar tão pouco. Mas é isso aí. É o fim. Eu escolhi esse vídeo para mostrar para vocês porque eu acho ele muito bonito, né? Não só pelo momento que ele foi feito, mas pela forma como essas pessoas, né, estão dentro da luta e tal. E eu acho que, para além de pavio, para a gente que está envolvida nessa, né, as pessoas que estão envolvidas nessa produção audiovisual, que a gente está inserido na cidade, a gente se considera muito esses motoboys, saca? A gente está do mesmo jeito, meu, produzindo audiovisual
com as mesmas precariedades, né? Não importa que seja para uma Repórter Brasil ou qualquer outro veículo. A gente está sendo explorado, inclusive por eles, em vários momentos que a gente está na rua. Eles estão, né, de certa forma, absorvendo uma produção, né, que acaba saindo barata, né, sem a gente ter nenhuma retaguarda desses veículos. E muitas vezes tem que negociar muito, né? Fala, ó, é mais caro, custa caro a gente fazer o trampo, né? Por exemplo, bom, mas aí eu vou ficar fazendo crítica até contra quem está os poucos que nos empregam. É importante dizer que a Pavio passa mó veneno. A gente passa mó veneno. Nem os veículos querem, às vezes, né, contratar uma pauta nossa. Porque o jornalismo feito pela Pavio ele é insuportável em várias situações. É por isso que eu digo que é muito mais confortável para a gente produzir quando a gente não está a serviço de nenhum outro veículo. Porque o tempo todo o nosso vídeo chega e fala, puta, mas não dá, né? Pode tirar essa pessoa ou essa fala. Ah, mas e se a gente pôr a fala, vocês podem entrevistar o fulano? Tipo, pô, mas não tem nada a ver, cara. Porque tem se você está sendo contratado, aí você tem que, né, ir também cedendo a uma série de negociações que, às vezes, essas negociações extrapolam o sentido que a gente quer construir com o nosso audiovisual. Né? Bom, acho que o filminho vai dar uma ajudada aí para a gente. Vocês topam? São, né, 4 ladinhos aqui, eu vou tentar passar rápido. O Guilherme lembrou, né, as listas telefônicas e tal, falou daquele universo dos anos 80, e é o mundo que eu também vivi, né? Eu sou de 76. Tem um livrinho bem interessante que eu estou lendo, né, recentemente, que chama Depois do Futuro. Não sei se vocês conhecem também, vale a pena anotar aí, que é do Franco Berardi, né, chamado Bifo. E ele vai citar 77 como o ano da bifurcação, assim, né, da última geração que acreditou no futuro. E aí ele vai elencando ali, né, que tem o Steve Jobs, que vai lançar a Apple, né, é o ano que morre o Chaplin, Sex Pistols vai cantar Não Há Futuro, né, e o movimento punk vai criar toda a cultura ácida que até hoje é muito comum para a gente, né, quando se cita assim, o cyberativismo, então sempre vem a figura do cyberpunk, né, e tudo mais. Bom, eu sou desse período também, né, e minha experiência com comunicação começa no movimento punk em São Paulo, né. Na verdade, começa um pouco antes, assim, começa na rua mesmo, no picho. Então, com 10 anos de idade, eu lancei numa parede meu primeiro picho, né? E desde então, na Zona Norte, que tem, vou falar de algumas coisas que talvez fujam um pouco do que se discute, mas vamos lá. Existem os grupos, as turmas, né? E lá na Zona Norte tem a Turma da Mão. Assim como na Zona Sul tinha os melhores, e por aí vai, né? Essa galera que rabisca a cidade inteira, a gente sair daqui e olhar para um prédio, vocês vão ver aquilo que já está na nossa paisagem, já está no nosso olhar. E o picho é um movimento de comunicação fortíssimo, né? Queira ou não. Assim, se para alguns não é e tal, dá uma boa discussão, mas isso, né, para os grupos que estão inseridos nisso e para a molecada que inicia muito cedo, você acaba se relacionando com a escrita, com a palavra e com uma dinâmica, né, social que até então você não experimenta ela. E ela é absolutamente subversiva, né? Se alguém já pichou um muro, seja lá por quais forem os objetivos, às vezes só numa manifestação ou está ligado a isso, você sabe como é, né? Vou tentar fazer esse resumão apertado, gente. E aí,
né, entrando no movimento punk, eu passo por uma outra experiência de comunicação muito interessante, além de fazer música e tudo mais, que é a comunicação por carta selada. Então, ali de 89 até 96, é um período de intensa correspondência com o Brasil inteiro, né? Tinha a tecnologia, né, tenaz a nosso favor, você passava um pouquinho de cola em cima do selo e já era. Aquela carta ia chegar na Bahia, o pessoal ia tirar a película, né, do selo, já tirava o carimbo, passava uma nova cola e a carta voltava com o mesmo selo. Então, a gente tinha um fluxo de correspondência muito grande. E aí, além da troca escrita e tudo mais, né, vários materiais circulavam nisso. Sou também desse período do VHS, né? E aí, do VHS, vem essa experiência da Associação Brasileira de Vídeo Popular, onde a gente consegue ter acesso a vários filmes que, em momentos da década de 90, né, eles estavam em videotecas, em acervos de cineclubes e tudo mais, e é um pouco, né, por essa experiência com os coletivos anarquistas e punks na cidade de São Paulo, que você vai tendo acesso a vários espaços que estão exibindo esses materiais, trazendo à tona uma discussão que é de uma geração muito recente. Às vezes ela é próxima da gente, mas ela está adormecida. Então, tem tudo a ver com hoje. A gente vai na internet, você coloca alguma coisa e vê uma memória gigantesca. A internet conseguiu produzir isso, né? Bom, dentro disso, a gente começa a se interessar por um fazer audiovisual um pouco mais, né? Pô, o que esses caras fizeram? Como esses grupos da BVP, né, chegaram a esse formato filme e conseguem entregar uma história para a gente. É nessa relação do estudo, né, meio autodidata e pela observação que você vai entender no filme, e também é nesse mesmo momento que a gente conhece o CMI. Vocês lembram do CMI? O Centro de Mídia Independente, ele é super importante, né, ele atravessa aí esse período dos anos 90, 2000, né, teve um cara muito interessante que acabou sendo um mártir do audiovisual, né? A gente tem vários. Não sei se vocês conhecem o Brad Will. Ele morre nas comunas, né, no México, gravando o Levante Popular ali, que tem, eu não lembro a data, agora é 2001, vocês lembram disso? O Brad Will acaba assassinado por um tiro de fuzil. Ele está segurando a câmera dele, ele cai e a câmera continua filmando. É impressionante. Acho interessante também, se vocês puderem, né, anotar e chegar nessa história. Esse episódio aconteceu na Nicarágua? Não, no México. Não, no México. E... Bom, acho que o que eu queria dizer para vocês, né, desse período 90 e início de 2000, né, que é onde pega para a gente essa coisa da WWW mesmo, né? A gente começa pelo... Não sei quem começou um pouco antes, mas nos anos 90 eu só ouvia da internet, não tinha nem acesso a computadores, nada. Sabia que a coisa existia, mas a gente estava tateando, né? Bom, eu queria falar para vocês, eu vou citar, né? Eu ia fazer uma relação aqui da TV, como a TV foi importante, teve programas que eu queria lembrar. Vocês assistiam o Zoom na TV Cultura? Olha, uma galera que já conhece o Zoom. Esse programa foi super importante para mim, assim, porra, quanto curta-metragem, quanta produção independente, universitária, legal, assim, né? Quanto filme de qualidade passava ali com Edson Montenegro fazendo uma apresentação legal pra caramba desse programa, e era também um espaço de formação, como foi importante. Depois a gente tem, né, as experiências das ONGs, que também vão criando um terreno importante, né, de discussão e produção audiovisual. Não tem como não citar aqui no fórum, né, a Vídeo Brasil, que é um pouco mais antiga, tem também uma organização da memória audiovisual recente, aí dos últimos 30 anos, né, e coloca isso à disposição em mostras.
e tem também, né, o seu acervo para ser consultado. As escolas de cinema são importantes, né, gente? São independentes se elas estão produzindo, né, técnicos para realizar filmes em película para publicidade. A gente sabe que não são tantos, mas várias pessoas conseguem sair, filmar, fazer seus filmes, né? A USP, aqui, eu acho que é um dos espaços mais importantes, elitizado para caramba, assim, mas não tanto quanto a FAAP, né? Se a gente olhar para o cinema da FAAP, que eu também acho interessante a produção que sai dali, mas aí é um nível de elitização ainda brutal, né? Mas são importantes. E no meio disso tudo que a gente tem, né, e que a gente olha e está exposto, você sai no seu bairro e fala, mano, e aí, o que nós vamos fazer? Né, como fazer? 2000 realmente foi importante por passar essa ideia, né, a virada ali dos anos 2000, de que vem a democratização dos meios de comunicação, mas a gente sabe que não é bem assim, né? É difícil manter atualizado uma ilha de produção, né, um núcleo audiovisual, e você acompanhar isso. A gente acaba se tornando refém dos formatos que vão alterando a cada 2 anos, assim, você já fala, mano, agora é 4K, é 6K. Os caras, não, mano, você tem que comprar 8K que roda em não sei o quê, e juntar com não sei o quê, para você conseguir filmar ou prestar serviço. Você fala, mano, mas será que eu preciso de tudo isso? Né? Então, a gente, passando por esse histórico todo, né, a gente chega nos nossos coletivos, tem as nossas produções, e estamos vivendo esse momento, né? O importante é os coletivos continuarem. Eu coloquei os coletivos, coloquei os canais, coloquei a lógica dos views para discutir com vocês aqui, mas acho que é um pouco já tô meio perdido, né? Mas vamos lá. No final das contas, essa coisa epistemológica que o Guilherme falou, né? Ela é real. Porque a gente não só está produzindo, como está lendo o mundo e também está se informando e buscando nesses diversos espaços entender o que a gente vai fazer com esse material riquíssimo que a gente vai gerando no tempo e que pode se perder a qualquer momento, que é super frágil. Né? Então, um registro desse que a gente fez na pandemia daria um documentário muito mais interessante. Eu falava para o Caio, e ele edita e ele põe nesse time jornalístico, né? Mas eu sinto um pouco essa angústia sempre. Porra, isso daria um filme muito mais legal. E, no fundo, com o tempo, eu fui entendendo que as nossas produções nem todas vão se tornar filmes. A gente está dentro de um ambiente, e aí eu vou trazer o Bifo de novo para vocês, que foi nele que eu consegui entender um pouco melhor aquela ideia, né, do rizoma que o Deleuze e o Guattari falam na obra dele, né? Então, a gente está dentro de um ambiente rizomático mesmo, e coletivista. Então, a nossa produção ela não é uma coisa só única de cada coletivo. Né? A gente está totalmente conectado entre os outros coletivos e a essa memória audiovisual que a gente está construindo, não só da cidade, né, de onde nós estamos, né, mas do país como um todo. E isso traz uma complexidade que daria, sei lá quantos dias de conversa. E eu anotei aqui, né, para vocês, esse ecossistema audiovisual de permanente tensão ativista. Porque quando a gente fala de ativismo, né, o que é ser ativista? Né? Para cada um de nós pode ter uma diferença. Né? Por exemplo, para alguns, ser ativista é estar num partido e você militar a partir, né, das orientações do partido que você tiver. Para outros, o ativismo pode ser, sei lá, estar inscrito lá e ter a carteirinha do Greenpeace e estar ligado às questões ambientais e todo aquele modus operandi do Greenpeace. E tem uma outra forma de ser ativista, especialmente dentro da quebrada, né, nos lugares onde a gente vive, que é um compromisso orgânico que você tem com a vida. Né? E isso é muito louco. Então, quando a gente sai, eu adoro filmar desde as questões pessoais, familiares, né? Ter registros
importantíssimos de pessoas queridas da minha família, inclusive que já se foram, né? Recentemente eu perdi meu pai e acho muito louco isso de ter o tempo todo. Olha como a gente, quando filma, tem uma relação muito doida mesmo com a câmera e com o material que a gente gera, né? Eu filmava meu pai porque eu sabia, né? Se eu não ia antes, a tendência natural das coisas é ele ir. E meu pai é alcoólatra, assim, eu passei a vida inteira achando que ele ia morrer a todo tempo. Pô, o velho viveu pra caramba, meu. E bebeu até o último minuto, assim, morreu de cirrose e tal, mas falava, mano, vou morrer bebendo porque eu gosto mesmo. E é trágico o negócio, né? No fundo, não tem nada divertido nisso, mas ele fez o que quis e eu, com a preocupação que eu tinha, né, do registro e tal, eu filmava o meu pai. Então, você sai desse ambiente particular, pessoal e tal, você filma a sua rua, você vai organizando um acervo sobre isso, e você vai partindo para a cidade, e você vai se relacionando com outros grupos, e, automaticamente, a gente vai também encontrando temas de força que têm a ver com aquilo que você quer se comprometer, sabe? Com aquilo aonde você quer ser ativista. Então, nesse sentido, né, não vai dar tempo de eu ler tudo isso aqui, eu vou até esquecer. Nesse sentido, essa produção que a gente vai fazendo, acho que para a gente entrar numa conversa e eu parar aqui de falar, a gente traz tudo isso na nossa produção audiovisual. Quando eu saio para filmar na rua, né, eu estou na cabeça com tudo que eu assisti do Santiago Álvares, sabe? Eu estou na cabeça com a memória da produção audiovisual de Cuba, da Argentina, que eu falei aqui do Cine de la Base. Eu estou pensando nas experiências, né, que motivaram a criação do Grupo Camal na Bolívia, e aqueles caras que fizeram a experiência do filme Arma, que tanto me tocou em algum momento, e eu tive a felicidade de, em 2011, ir até a Bolívia entrevistar o Jorge Sanrinés, um dos, né, integrantes vivos aí desse grupo. E a importância desse grupo, para vocês terem ideia, os caras estavam esperando o Che Guevara, né, quando estava naquele percurso ali pelos Andes e tal, e antes de morrer na floresta, né, o grupo estava esperando o Che Guevara para eles seguirem filmando a experiência revolucionária em curso, né? Então, são grupos importantíssimos e que, de certa forma, são os antecedentes de tudo aquilo que é produzido. Quando eu aperto o REC, né, eu citei o Brad Will aqui, quando a gente está na rua e correndo os nossos riscos, não é só o Brad Will, né? A gente sabe que o cineasta, o câmera, né, do Patrício Guzmán, também foi assassinado quando ele estava filmando Batalha do Chile. Um dos episódios mostra o cara ser assassinado. Ele filma, inclusive, o militar, né, que faz o disparo que tira a vida do cara. E quantos outros, né, não foram assassinados? O tempo todo a gente está nessas fronteiras, né, de enfrentar nas ruas esse fascismo. E eu não acho que o fascismo mostrou a sua cara agora em 2014. O fascismo tem cara, né? Ele tem farda, inclusive. O fascismo é institucionalizado, não só nesse país, como no mundo. Os exércitos e os quartéis, né, eles são instituições fascistas. A gente pode discutir sobre isso, né? Eu já fiz essa fala em outros lugares, não sei se tem um policial aqui ou não, e o que ele acha, mas não é uma crítica à pessoa fardada, mas é uma crítica a uma estrutura maior, mais complexa, e que ela também é naturalizada. Então, esses processos que a gente está vivendo, eu que venho do movimento punk, né, a gente enfrenta, desde muito cedo, os neonazis na rua. Né? Quando eu estou filmando com o Caio, né, na Paulista, ele, Flávio, olha os careca ali, vamos lá filmar. Eu nem fudendo. Não chego perto dos caras, mano. Porque eu não posso estender a câmera e os caras... Um textinho, né, um desenho, é um texto de vida.
né? Assim como se a gente olha uma suástica ou um símbolo nazi fascista, você já sabe, bom, ali eu não vou mexer, né? Se tem uma turminha esquisita de suspensório, bando de branquelo, fortão ali, você não vai ficar marcando no meio deles, né? A gente viveu recentemente, como um amigo, né, mandou vídeo para mim, Flávio, olha esses caras que estão aqui em frente a um hotel na Augusta. São esses caras que você fala aí? Eu falei, mano, são esses caras mesmo, sai daí. Eu passei, os caras me zoaram e tal, né? Ele estava com black e tal, e os caras zoaram. Eu falei, mano, esses caras... E era aquela turma que passou, estendeu faixa por São Paulo e tal, né? Eles vieram fazer o elogio, né, aos white powers naquele momento. Então, esses grupos, gente, eles estão aí, né, historicamente. A gente sabe que o nosso país ele é um país construído dentro, né, dessas estruturas de poder e concentração de poder político, e aí toda a questão audiovisual também vai esbarrar nisso. Assim como um Raimundo Glazer foi assassinado e perseguido, né, na Argentina pela sua produção contestatória e de denúncia, né, aqui a gente corre esse risco o tempo todo, né? Não precisa ser só com a câmera na mão. A gente teve recentemente, né, o assassinato dos 2 ativistas, né, a gente pode chamar eles assim, na Amazônia, e que marcou também, né, esse momento. Na fase bolsonarista está tudo mais acirrado, esculachado, né, e perigoso, mas essa questão ela é permanente, ela não vai ser resolvida agora. Duvido que esse governo que entra e volta ele vá resolver isso, porque eu não vejo, né, nessa continuação as condições para, como um amigo falou, não, dessa vez acho que eles vão ter uma pegada mais revolucionária. Eu não vejo isso. Valeu. Salve, bom dia, me chamo Lola, sou produtora também de audiovisual, favelada, né? Moro na favela periférica e tal. Eu vejo muito, admiro muito o trabalho, né? E aí, a minha pergunta é que você falou sobre a política de views, né? Porque, por exemplo, esse vídeo dos motoboys, tipo, 1.200 visualizações, sabe? Então, eu não sei, hoje, né, com o meu produto, que é o vídeo e as fotos, hoje eu me preocupo, né, com a visualização dele, porque, né, eu acredito que todos, né, tipo, querem mostrar o que foi feito, só que assim, tem algoritmos, tem, né, se você paga, você é mais visto. Então, queria que você citou sobre a política de views, só que eu tinha saído na hora, e aí queria que você retomasse isso, falasse um pouco sobre isso, né? Porque isso precisa ser visto e precisa chegar nas pessoas reais para mudar realmente as coisas, né? Então, é isso, essa é a minha pergunta. Bom dia, eu me chamo Matheus, eu trabalho no SESC faz 2 meses, antes disso eu era ativista, estava na rua também, na correria, e queria parabenizar a organização do evento, está muito legal as mesas, os nomes, a maior parte das iniciativas eu conhecia, quer dizer, pelo menos as dessa mesa sim, as anteriores não. O Flávio mencionou que, enfim, em junho vai fazer 10 anos, né, a efeméride das jornadas de junho, e eu já tinha me dado conta que isso estava no ar assim desde a mesa anterior, porque os 2 coletivos são de 2014. Então, estava desde então me perguntando assim, que impacto possivelmente teve nas mobilizações populares para que essa vontade de ter um coletivo, de filmar o bairro, etc., finalmente ganhasse impulso, assim. Porque, enfim, a partir, como, né, foi ocasião também do surgimento de uma nova direita organizada, a partir de então, junho de 2013 foi um pouco demonizado assim pela esquerda organizada, com perdão da militante do PT que está na mesa. E o que mais que a gente vê numa ocasião como essa é que, embora tenha ganhado menos repercussão, foi ocasião também de diversos setores da esquerda se organizarem, fazerem coisas muito legais que tiveram um puta impacto, mas que não tem essa visibilidade, né, tão centralizada quanto
MBL teve, enfim, o bolsonarismo que cresceu e tal. Então, eu queria perguntar para todos vocês, quem tivesse vontade de responder, que balanço vocês fazem agora, assim, né, do impacto que essas mobilizações populares teve nesse desenvolvimento desses grupos, desses coletivos, dessas institucionalidades novas da esquerda que surgem a partir de então. Olá, boa tarde. Meu nome é Tânia, eu sou jornalista, mas eu também agora sou mestranda, eu faço pesquisa e estava pesquisando essa relação de coletivos, de produção de comunicação com plataformas. E eu achei muito importante o que o Fábio falou sobre o reconhecimento dele ser como um motoboy de entrega, um explorado também pelo sistema aí da divulgação, da circulação, da produção e da circulação do trabalho dele, né? E isso casa com a pergunta que eu quero fazer para o Guilhermo, se você sente uma reflexão, ou então também para todos, na verdade, uma reflexão sobre esses trabalhadores da comunicação em relação à sua atividade, ao serviço que ele está prestando às plataformas. Como se dá essa relação? Tem essa consciência ou é querer dominar a tecnologia necessária, como a Lola falou, para poder pontuar em viewers, para poder ser visto, né? Porque mas entendendo isso, que você está subjugado a um esquema maior, que é a nova forma aí da exploração capitalista representada nessas plataformas. Eu quero começar pela tua. Não foi provocação nenhuma. Foi bom que o Flávio tenha lembrado o junho de 2013. Eu quero contar para vocês que eu sou ex-companheira do Sérgio Silva, que perdeu o olho esquerdo nas manifestações de junho de 13, né? Ele é o pai das minhas filhas. E isso, de fato, foi bom que você tenha trazido essa frase do impacto, não é? Que isso, eu ter entrado, eu ter cofundado os Jornalistas Livres, tem relação com o junho de 2013. Total relação, né? Total relação na minha questão de vida, nas minhas lutas pessoais, né, como uma mulher negra, dos lugares pelos quais eu passei e eu não era aceita, dos lugares pelos quais eu ocupei e ninguém queria que eu ocupasse. E aí vem essa violência, não é, física, que na verdade, uma violência ultra, mega psicológica para todo mundo, para todos nós, não é? E, obviamente, que quando eu vou para as ruas, por exemplo, e fico especializada nos Jornalistas Livres como uma pessoa de segurança pública, era assim que eu sempre fui conhecida, o pessoal brincava comigo e falava, mulher bomba. Porque eu, na verdade, fazia esse processo aí, que eu queria entender, né? Então, isso, além de me colocar numa posição de impulsionamento para arregimentar esse coletivo, me colocou também numa posição de estudar, por exemplo, o procedimento operacional padrão. Você pode me perguntar tudo o que você quiser que eu sei. Sei como é que eles agem, por quê, e como vai fazer, e tudo, e o que está fora também, né, do padrão, que geralmente é o que acontece nas ruas. Então, só para te contar isso também. E eu queria fazer um comentário rápido sobre a pergunta da Lola, que é o que o Flávio falou, citou que ia falar dos views, vai falar muito melhor do que eu não sou uma pessoa de rede, mas dizer que tem uma coisa, Lola, que a gente sempre falava nos Jornalistas Livres, que a gente trabalhava de graça para as redes sociais. E isso fazia com que a gente produzisse muito conteúdo. Não sei se vocês se lembram como era o início dos Jornalistas Livres. Era um vídeo por minuto que a gente fazia. Por quê? Não era só porque a gente queria, vamos aqui só noticiar, fazer essa hard news, não. Porque, de fato, se a gente não fizesse, o nosso engajamento caía cada vez mais. Então, tinha uma periodicidade escrava nesse processo para poder atingir um número X de views. Não é? Esse vídeo que a gente apresentou aqui tem 23 mil views, é muito pouco, não é? Para uma rede que tinha 1.300.000 lá no Facebook, sei lá o quê. Então, para trazer também esse lugar, sabe, da gente pensar, né, o quanto que, de fato, isso vale a pena. E eu acho que é isso, são esses dois comentários.
Essa coisa dos views, para mim, também é algo, né, a se discutir ainda, investigar, tentar entender. Esse livro que eu citei, né, Depois do Futuro, o Bifo, ele chega mais no final do livro e ele faz essa discussão. Ele vai ficar elencando desde a criação, né, da World Wide Web, vai falar do Steve Jobs e vai citar o Bill Gates, né, numa conversa com os grandes nomes ali da telemática e tal, que ele vai falar, né, a grande sacada é você facilitar o acesso. E ele está criando a Microsoft nesse momento. Ele está citando isso no livro. E é o que a gente vive hoje, essa facilidade do acesso. Acho que a palavra a frase dele que ele usa, né, poder é facilitar o acesso. E aí o Bifo vai fazer uma comparação da fala do Bill Gates, né, e a reflexão que está nesse momento com a importância que tinha o pensamento de Maquiavel, né, e os seus conceitos de dominação, de poder pela força. Então tem uma inversão muito louca que está acontecendo nesse período, e o livro do Bifo é muito louco, gente. Recomendo de verdade, né? Ele vai começar falando, né, do futurismo, das correntes futuristas e dessa galera que flerta com as máquinas, né, com essa tecnologia, com a força de tudo isso, e que vai culminar no nazismo e de experiências fascistas que vão percorrer o século XX, né? E a internet, ela está dentro disso como um aperfeiçoamento, né, da parte de comunicação que vem dentro dessa esteira. Né? No começo do livro, ele usa o Pasolini super preocupado com a televisão e o que a televisão podia significar. Ele está nos anos 60, e aí ele põe um trecho enorme do Pasolini assustadíssimo, assim, tipo, o nazismo alemão e a sua expansão não passa de uma brincadeira de criança perto do que as mentes vão passar pela penetração da televisão no mundo, assim, né, a serviço dos grupos que têm esse meio de transmissão e comunicação de mão única, que são as emissoras, né? E aí a gente vive hoje uma ideia de que a gente está com total liberdade dentro dessa World Wide Web, né? Que esse mundo está livre, nós somos livres ali. Não, tem alguma coisa mais perversa que vai criar as condições de o seu produto audiovisual chegar ou não às massas. E aí, né, a gente já tem vários aplicativos de inteligência artificial que a gente usa e confia com total, né, tranquilidade. Você põe no Waze ali e ele fala, vire à esquerda, siga por ali, um caminho alternativo. E, cara, alguém duvida do Waze hoje? Não. Então, se você quiser, né, que os seus vídeos tenham alcances, né, significativos, você tem que pagar uma moeda lá. E vai chegar. Vai chegar para as pessoas mais inesperadas, assim, os conteúdos. E aí, eu não sei se vocês assistiram aquele Privacidade Hackeada. Esse filme é muito louco, gente. Eu comecei a assistir e ver os balõezinhos subindo, me incomodou, que era uma coisa meio nova, assim, né, Aí eu falei, mano, esse filme é muito louco. O filme foi avançando e ele vai, inclusive, né, mostrar como que aquela galera que tem essa engenharia, né, de comunicação por trás dessa nova direita vai mobilizar, né, politicamente o mundo todo, não só no Brasil com Bolsonaro, com o Trump nos Estados Unidos, mas eles vão mostrar como esse mesmo grupo, né, ele está trabalhando em diversos países estão espalhados pelo mundo. Então, a coisa toda está acontecendo e a gente está dentro disso. Eu vou parar de produzir por conta disso, porque meus vídeos dão 200 visualizações, eu fico puto. Mas continuo pondo lá na internet. Porque, de alguma forma, você também está organizando.
né? A gente vive. Você vai escrever um projeto, põe o link, usa o hiperlink, os textos ficam bonitos, as pessoas caem nessa produção que está disponibilizada, mas a gente fica nesse garimpo louco, né? E nesse trabalho de, ó, eu vou mostrar o meu vídeo para vocês. É por isso que eu perguntei quantas pessoas viram antes, né? Mas eu ia falar uma coisa muito louca, foi embora. Flávio, só que a gente já está fechando. Nossa, gente, eu queria dizer, né, só para fechar, a gente estava juntos, né, em junho de 2013, quando o Sérgio, né, foi atingido, e eu não vi. Eu subi a Augusta e registrei aquela jornalista da Folha que foi atingida nos supercílios, né? Eu me escondi no poste, só ouvia os elastômeros passando, e ela foi atingida, eu atravessei a rua e peguei essa cena, né, ali. Esperei os veículos saírem lá do choque, atravessei a rua e fiz o registro. Por que eu estou dizendo isso? Nesse momento, foi um dos únicos vídeos que a gente fez dessa produção autônoma, que estava já preparando o caldo da Pavio, né, que deu uma explosão de views. E aí a gente, caraca, mas porque existiu uma mobilização das pessoas, e isso é muito louco, né? Chegou em algum lugar, que passou para o outro, passou, e a gente tinha essa necessidade naquele momento. E, realmente, é depois de 2013 que vem num efeito dominó, né, de os grupos e coletivos, e, inclusive, né, com esse nicho do jornalismo independente, né, e redesenhando esse cenário. Eu estou achando tudo muito interessante. Bom, só para fechar, então, rapidinho só para eu deixar ela responder também um pouquinho das jornadas, e aí a gente termina com a Sol, que foi a última pergunta também. Isso, um pouco para você. Bom, eu vou para frente, porque parece que, né? Não, fica aí. A Boeira Aberta, ela surge assim também muito ligada nessa coisa do junho de 2013, né? O coletivo ainda não existia, mas a gente estava lá, né? E muitos dos colegas, né, que estavam na época na Unifesp estavam no movimento estudantil. Então estavam também nas ruas, né? Foram presos, inclusive, toda aquela coisa que a gente viu acontecer. Tanto que o primeiro filme, né, que sai em 2014, é um filme que faz uma reflexão, né, que questiona a democracia, né? Fala que é um democracídio, tipo, que democracia é essa que a gente tem, que as pessoas vão para a rua, se mobilizam e tal, e aí a gente enfrenta isso, né, essa violência, enfim, até que ponto vai essa democracia de fato. E aí as produções continuam, né, sempre nesse viés de questionar, né, e de estar sempre ligado nessas questões políticas, questões que nos atravessam, né, e principalmente em personagens, e como atravessam também personagens que são anônimos, né. A gente viu o vídeo, né, é um senador, é um deputado, são pessoas públicas, né, e que estão na grande mídia, mas como que isso atravessa aquela pessoa que está lá na periferia que ninguém sabe quem é? Porque também atravessa, né? Porque também chega nela. Então, assim, super tem relação, né? Porque acho que também urge uma necessidade nossa de dizer e de disputar narrativas, né? De disputar os espaços. A gente tem que disputar os espaços, as narrativas, porque é isso. Essa galera está aí desde sempre. Hoje a gente dá esse nome de bolsonarismo, mas o Flávio falou, né, e, de fato, né, está aí desde sempre, desde muito antes, e a gente tem que disputar mesmo esses lugares. A questão dos views é isso, né, é outra disputa. Ou você produz loucamente, e aí você começa, não, vou colocar várias coisas lá, ou você faz um estudo para ver quem é o seu público e tentar driblar isso, né? Ou paga, mas aí você vira refém de um negócio, porque vai sempre querer mais dinheiro, né? Mas acho que o importante é não desistir desses espaços, né? Eles são difíceis, eles precisam ser disputados, mas a gente não pode sair dessa briga também. É isso. Bom, só para fechar, então, desculpa, qual que é o seu nome?
Oi, Tânia. A Tânia me perguntou, né, que eu tenho percebido em relação à reflexão que os coletivos, né, com os quais eu tenho relação têm feito em relação aos serviços, né, prestados a essas plataformas, enfim, se tem esse tipo de debate. Acho que não tem como generalizar, eu acho que isso, enfim, existe uma diversidade muito grande de coletivos, de tipos de coletivos, de formas, né. Agora, o que eu posso dizer, assim, é que eu acho que tem uma questão que, para mim, é muito forte, né? Quando eu fui fazer a minha tese de doutorado, isso foi muito impactante, né? O Flávio foi uma testemunha, assim, né, desse processo. Foi o cara que, na verdade, me levou para o campo, assim. Nossa, eu agradeço muito a ele por muitas coisas, né? Mas é interessante, né? Eu, quando fui fazer pesquisa, assim, sobre essa cena do audiovisual periférico lá, né, naquela época, entre 2009 e 2013, era outra cena, né? Eu lembro que para mim, né, quando eu fui fazer essa pesquisa, né, de doutorado, a periferia era um lugar onde eu deveria ir, né, encontrar pessoas, né. Só que quando eu chego lá, eu me deparo com pessoas que estavam refletindo a respeito da periferia como conceito, como categoria. E eu me dou conta que periferia era um problema intelectual, não só para mim, dentro da universidade, mas para os meus interlocutores. Eles estavam fazendo filmes para elaborar um outro sentido da ideia de periferia. Por quê? Porque eles estavam sentindo que existia uma linguagem hegemônica muito usada pelo mercado, né, inclusive por oficinas de audiovisual, por festivais, né, que inventava uma periferia que era uma periferia conveniente aos interesses desses setores dominantes, né. E aí eu acho que o que é interessante foi isso, assim, eu comecei a me dar conta de que a periferia dessa perspectiva era uma controvérsia, muito mais do que um lugar, né? E aí tem filmes assim que são exemplares disso. Tem um filme que o Daniel fez com o coletivo NCA, o Videolência, por exemplo, que é interessantíssimo. Que eles vão mostrar isso, assim, como que a noção de periferia ela é disputada. Né? Não dá para você tomar ela como um dado autoevidente. Ela é um problema, ela é uma questão que precisa ser pensada. E aí, nesse sentido, uma das coisas que eu gostei muito dessa mesa, de ver os vídeos, né, da Kátia, do Flávio, e que tem a ver com isso, é artesania intelectual, né, cara, por trás dos filmes. Né? Assim, é mostrar como que a construção de um filme envolve muitas coisas dos bastidores que não vão para a tela, né? Leituras, debates, uma peregrinação pela cidade para você encontrar locações, pessoas para entrevistar, né? Reflexões. Então, assim, existe produzir um filme é elaborar um lugar, é elaborar sentido, é construir muito mais do que aquilo que a gente vê na tela, né? Em relação a essa questão da periferia, para terminar, eu acho que essa questão, né, que eu comecei a perceber, isso foi muito claro para mim na tese, e hoje, vendo esses filmes, vendo esse tipo de associação que o Flávio fez, né, da relação do videomaker, né, e do entregador de aplicativo, né, que me pareceu muito interessante também. Eu acho que é isso, eu acho que assim, existe uma lógica mercadófila, né, como vai dizer o Stephen Graham, né, um geógrafo muito importante, né, que escreveu um livro chamado Urbanismo Militar. Né. Eu acho que assim, essa lógica mercadófila que caracteriza o urbanismo hegemônico, né, ela entende a cidade como um bem exclusivo de poucos. Né. E para você transformar a cidade num bem exclusivo de poucos, você precisa marginalizar muitos. Então a periferia ela é uma produção do centro, de alguma forma. Ou seja, tá na periferia não é estar fora do centro. Agora, existe uma leitura conveniente para o centro, que é essa ideia de que a periferia é o outro da cidade. É um lugar, é um desvio de rota, é uma coisa ali que é um acidente de percurso. E aí você vai lá, conserta e está resolvido. Entendeu? Toda essa divisão de cidade formal, cidade informal. O problema desse tipo de percepção é que ela nos impede de entender como que o próprio modelo urbanístico hegemônico é o produtor das periferias. Né? Então, acho que tem uma questão que eu percebi nesses filmes que eu acompanhei naquela época e que eu tenho acompanhado, e está claro nos filmes que a gente viu hoje, é como que esses filmes eles fazem um deslocamento epistemológico. Ao invés de pensar a periferia como em oposição ao centro, eles pensam a periferia em tensão. A tensão ela parte da ideia da fricção, da coexistência no mesmo espaço. Então, a periferia não está fora. Ela tá dentro, né? Então eu acho que toda uma reconfiguração epistemológica na forma de entender a cidade.
E é por isso que eu estou falando que eu acho que por trás da produção desses filmes existe um esforço intelectual extremamente sofisticado, né? Que ficou evidente nos filmes que a gente viu agora e nas falas que a gente viu agora, né? Então, eu diria para você que sim, que tem muita reflexão, que as pessoas estão... Inclusive, porque elas estão na universidade, né? Eu fiz a minha dissertação, a minha tese de doutorado, eu acho que já é a terceira banca de mestrado que eu participo de gente que eram meus interlocutores durante a pesquisa, né? Então, assim, a gente... então, tem isso, né? Assim, é preciso... Existe uma tentativa que para mim é muito clara, assim, e tem uma política muito importante nisso por parte dos coletivos produtores dessas mídias, que tem a ver com recusar a ideia do confinamento, sabe? Assim, são perspectivas periféricas que se recusam a ficar só nas periferias. A partir das periferias você consegue enxergar melhor o centro. A periferia é uma lente que te permite falar com mais calibre teórico, sabe, com mais munição teórica do centro. Então as pessoas não estão... Porque tem uma caixinha que é muito comum de quererem colocar, né, essas perspectivas periféricas, que é essa. Você só pode falar da periferia. Você vai se autorrepresentar. Você só pode falar do teu bairro, do teu lugar. E o que eu acho que filmes como o do Flávio, da Kátia, do Dani, de várias pessoas que estão aqui fazem, não. A gente, a partir dessa perspectiva, a gente quer falar do centro, a gente quer falar de economia, a gente quer falar da Avenida Paulista, entendeu? A gente quer falar, entendeu? Do centro. Porque essa posição ela nos oferece uma perspectiva muito privilegiada para entender como esse centro funciona, né? E todas as lógicas de espoliação que possibilitam a permanência dessas estruturas de poder, né? E é isso, eu fiquei muito feliz de ver os filmes e, enfim, não sei se eu te respondi, mas foi o que me ocorreu agora. É isso, Acho né, que gente? nunca tem respostas, né, completas, né, gente? Muito obrigada, Kátia, Guilherme, Flávio. Obrigada, gente. Eu lembrei, posso só falar? É que eu lembrei o que eu esqueci naquela fala para você. No fundo, os views que mais me importam são como desse encontro de hoje. E o que eu queria dizer, e esqueci, que é super importante, é o rolê de exibição que a gente permanentemente faz. Eu sou cineclubista, né? A gente tem uma Kombi antiga, 1971, que carrega um telão gigantesco, e a gente exibe pela cidade, e já entrei em várias discussões por conta disso, né? Não, mas o negócio é o YouTube. O negócio é o YouTube e a gente continuar exibindo e tendo esses espaços de encontro, né? É muito legal exibir, reunir as pessoas para assistir os filmes e você ter, né, não... Olha que legal que está sendo aqui hoje. Mas quando você faz também em qualquer outro, né, território da cidade, né, numa praça, num terreno baldio, num campo de várzea, no meio da rua, fechando a rua e fazendo a coisa acontecer e exibindo esses materiais nossos e tantos outros, né, que a gente sabe que estão sendo produzidos, isso cria uma energia muito louca. E é importante a gente, né, saber disso. O trabalho de exibição cineclubista, né, essa fórmula mesmo de você montar o telão, reunir as pessoas, criar o ambiente mesmo para o filme, cara, isso é maravilhoso. Então, esse ativismo que a gente fala passa por tudo isso, né? Tá ativo esse cinema. Está ativa essa produção audiovisual, não só nas plataformas digitais e tal, mas nos nossos espaços de encontro e com toda e qualquer tecnologia que a gente tem. Só para fechar, vou exibir em Super 8, produção, né, dos anos 50, 60, 70. Esse semestre agora que entra, o segundo semestre, aqui em São Paulo. Vamos rodar pela cidade, né, e vamos estar com o pessoal também do... Como que é lá do... Cadê o Daniel? O Mundo em Foco, do Rodrigo Souza e Souza, né? Vai ter uma galera aí juntos. Então, olha que louco. Ao mesmo tempo que a gente está hiper tecnológicos, tem todos, né? Tudo, a gente está também no analógico e, de certa forma, mantendo, né, essa conexão. Então,
intertextualidade, né? Porque é uma engenharia audiovisual mesmo que a gente faz muito louca, né? E tudo é linguístico. Então a gente está dentro desse campo linguístico, né? E nessa interlocução permanente dos formatos, porque o que nos interessa não vai estar no formato de hoje ou de amanhã. O que nos interessa está em todos os formatos no tempo. Daqui 100 anos, as nossas imagens feitas em mini DV ou em VHS, se sobreviverem, elas serão importantíssimas, gente. Principalmente porque nenhum de nós aqui vai existir. Só memória. Então, essa produção audiovisual nossa e esse comprometimento tem que estar ativo com isso. A gente saber, né, que as imagens que a gente produz, né, se elas durarem no tempo, elas podem ser preciosas. Por isso que é uma questão, né, o que a gente faz com um monte de selfie e tal, um monte de videozinho de celular? Pode ser lixo, excesso de imagens. Então, o pensamento audiovisual, a conexão intergeracional dessa memória que está sendo produzida é o que nos interessa.